Então eu vou falar sobre o que é a educação empreendedora, seus desafios. Eu agradeço muito a oportunidade aí, professor João Mota, do convite, o professor Elzo. E, e vamos lá então. A primeira coisa, a gente tem que ver o que é empreender. Empreender vem sobre, é uma cópia do dicionário, né? Olha, é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa, pôr em execução, realizar. E aí a gente vai ver, ela é a base, né? Ela é a raiz para o empreendedorismo, que é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar, realizar projetos, serviços, negócios, mas tem também criar alterações, né, que envolvem inovações e risco. E aí tem tudo que o professor Brandão falou hoje no início, o professor Fábio, o Mário Garcia, o Gonzaga, sobre todas essas dificuldades, esses desafios que nós temos na implementação do que é uma educação empreendedora, né? Opa, passou muito rápido aqui. No Cobenge de 2016, o professor Elzo me chamou e a gente criou esse grupo de trabalho de educação empreendedora, que os principais objetivos são inserção da educação empreendedora nos programas de graduação e pós-graduação. Isso nós já vimos pelo relato dos nossos colegas aí, a dificuldade de você colocar e realizar essas atividades nos cursos de graduação e pós de maneira tradicional. E eu fiquei muito contente de ouvir o professor Gonzaga falando lá da ABC sobre o êxito que ele tem já em alguns dos seus programas, né? Um outro objetivo era estruturar um roteiro metodológico e norteador para a inserção da educação empreendedora em engenharia. E isso, depois nas DCNs, vocês vão ver, nós conseguimos fazer isso, entrar nas DCNs, tanto é que hoje nós estamos no 4º seminário e estamos discutindo sobre isso, né? Mapear as melhores práticas de educação empreendedora em engenharia no Brasil, visando a produção de um catálogo virtual sobre as melhores práticas no Brasil. Isso seria o que o Mário acabou de falar. A gente tem que criar, talvez, mecanismos, reuniões, etc., para que as melhores práticas sejam que criar esse catálogo virtual para que outros professores possam utilizar. Estimular a pesquisa e desenvolvimento em rede sobre educação empreendedora nas engenharias. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui nesse 4º seminário, né? Fomentar um banco nacional de empresas interessadas no desenvolvimento de parcerias em educação empreendedora. Também tem várias empresas que estão nascendo e vendo a importância disso, né? E desenvolver e implementar o Programa Brasileiro de Educação Empreendedora nas engenharias, articulando a CNI, o MEC, a BEND, o CREA. Isso também está ocorrendo, mas também de maneira muito inicial, incipiente. A gente precisa realmente, eu acho que com a oportunidade das disciplinas de extensão, obrigatoriedade a partir do ano que vem, isso vai ser implementado de maneira bem intensa aí. E sensibilizar os atores governamentais a inserir a educação empreendedora na agenda estratégica de desenvolvimento da nação brasileira. Isso é a única maneira que a gente tem de fazer mudar o nosso país, né? Educação empreendedora. E o que vem a ser educação empreendedora? Esse conceito, ele está relacionado a uma ideia inovadora no mercado de ensino, e ele se propõe a estimular o desenvolvimento de habilidades que são comuns no empreendedor. É como empreender um processo constante de aprendizado. E isso cria uma certa dificuldade para os nossos professores, uma grande parte dos professores de curso superior, que são pesquisadores. Ele entende como educação empreendedora que eu quero formar uma empresa, que eu vou transformar meus alunos em capitalistas para ganhar dinheiro, etc. E não é só isso, né? Não é isso, né? A educação empreendedora, ela
estimula o pensamento crítico, a análise de problemas mais complexos e a busca de soluções inteligentes para ele. Como alguém já disse anteriormente, né? Os alunos estão indo em atividades extensionistas nas comunidades para resolver problemas locais. Isso é uma educação empreendedora. Isso não envolve a criação de novas empresas, nada disso, mas envolve a necessidade da gente melhorar a sociedade que nós vivemos, né? O que é educação empreendedora, né? Se a gente for na literatura internacional, a gente vai ver muitas das definições de educação empreendedora. Análises acadêmicas exploram a educação empreendedora com várias perspectivas. Por exemplo, estratégias de aprendizagem das habilidades empreendedoras, novo paradigma de aprendizagem, que é uma dificuldade nós implementarmos isso para os professores tradicionais, impactos entre os estudantes e os cursos de engenharia, intenção empreendedora, esquemas e modelos de educação, complexidade e heterogeneidade da educação empreendedora. Então, é extremamente amplo na literatura internacional a definição do que vem a ser educação empreendedora. E isso é novo aqui no país e a gente está tentando vencer uma barreira, né, com os nossos colegas aí que são relutantes a isso, né? Então, o conceito principal é uma ideia inovadora, né, no mercado, no ensino, né? E a gente, nesse ensino, a gente procura estimular o desenvolvimento de habilidades que são comuns ao empreendedor. Na verdade, é como enxergar que empreender é um processo constante de aprendizagem, né? Então, a educação empreendedora, ela preza pelo pensamento crítico, análise de problemas mais complexos e a busca de soluções inteligentes para eles. O que é educação empreendedora, né? A relevância de trazer o assunto à tona, em que essa prática ainda não é muito difundida, principalmente no cenário da educação brasileira. Com o intuito de uma nova escola formar cidadãos, nada melhor do que fazer isso de uma forma mais completa, já que o modelo tradicional que o ensino foca muito mais na grade curricular básica, né? Então, o ensino tradicional, ele ainda impera nas nossas escolas aí. Mas em 2019, né, houve a homologação da resolução número 2, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia. E nós, o grupo de trabalho de educação empreendedora, coordenado pelo professor Elzo, ele conseguiu colocar esse tema aí. Esse novo engenheiro, além de ter um amplo conhecimento tecnológico, sendo esta uma condição sine qua non para ingressar no mercado de trabalho, deverá também dominar outras competências, como saber conviver com incerteza, ser ético na sua profissão, com as pessoas, desenvolver o espírito empreendedor e o pensamento crítico, e acima de tudo compreender as mudanças sociais e ambientais que estão ocorrendo simultaneamente. Então, o grupo de trabalho de nosso GT conseguiu colocar nas diretrizes curriculares esse texto aí que envolve a criação do ensino, né, de educação empreendedora nas nossas escolas, né? E o panorama no mundo de hoje, em escolas e instituições de ensino superior, passam por mudanças profundas em seus métodos, conteúdos e espaços de aprendizagem. E é isso que nós queremos fazer aqui no nosso país. Infelizmente, não vai haver uma uniformidade. A gente não vai conseguir fazer uma uniformidade em todas as escolas de engenharia aqui do país. E vocês vão ver nesse próximo, eu vou falar de exemplos do que está ocorrendo, e vocês vão ver que realmente não é uma uniformidade, né? Olha só o que estão acontecendo. Novas metodologias, por exemplo. Na Harvard tem o Peer Instruction, que é a instrução entre pares. No MIT
CDO, né? o conceito de design, implementação e operação, né? Stanford Design Think, né? O P5BL, né? O Problem, Project, Process, Practice e People, e outras inovações. Essas outras inovações são muito interessantes. Nessa Universidade de Fairmont, no Vale do Silício, ela tem prédios e alunos, mas não tem professor. Não tem professor. Os alunos vão lá e eles têm que desenvolver os seus projetos, têm que aprender sozinhos, etc. Na Minerva Universidade, lá em São Francisco, ela tem professor e alunos, mas não tem prédios. Não precisa de prédio. Na Arbonne Universidade, lá na Dinamarca, não tem mais aula tradicional. E todas as atividades são baseadas em PBL. E a Maastricht Universidade, lá na Holanda, é PBL, e todos os alunos recebem um CNPJ. O número de inscrição do aluno, né, da matrícula, não é mais um aluno, não precisa ter um número de... Ele recebe um CNPJ, ele vai criar uma empresa. Ele está ali para criar uma empresa, uma nova empresa, né? Então vocês percebem nessas novas metodologias e novas inovações que grandes mudanças estão ocorrendo. E elas vão, de certa maneira, impactar aqui no nosso país, né? O que está sendo realizado, né? Em 2019, nós tivemos o Seminário de Práticas de Educação Empreendedora de Engenharia, organizado pelo nosso GT de Educação Empreendedora, e o professor Elzo ministrou lá em Curitiba, que foi o último, infelizmente, o último seminário de maneira presencial, organizado pelo professor Jorge Cândido, aqui presente. A gente precisa voltar, viu, professor Elzo e colegas, a se reunir presencialmente novamente. É muito agradável. Eu gostaria muito de estar aí hoje em Florianópolis, em Santa Catarina, com vocês aí presencialmente, seria muito interessante, né? E lá, em Curitiba, o professor Elzo, ele ministrou o IDOL, essa ferramenta integrada para fomentar habilidades empreendedoras e desenvolvimento na educação de engenharia. Ele realizou uma aula, um curso sobre a prática IDOL, quase 50 professores, e esses professores replicaram isso nas universidades. Teve uma realimentação muito interessante. Muitos professores continuam utilizando essa ferramenta nos seus cursos. Quais eram os objetivos dessa ferramenta? Apresentar as principais técnicas integradas de aprendizagem que possibilitam desenvolver no estudante a mentalidade empreendedora orientada para soluções baseadas em valor. Apresentar as principais técnicas da educação empreendedora integrada e articuladas com objetivos da aprendizagem ativa, design thinking, e abordagem que possibilitar avaliar os objetos cognitivos da mais alta ordem e da mais baixa ordem. Apresentar as principais características e escopos da educação empreendedora, aprendizagem ativa, design thinking, juntamente com instrumentos de avaliação, como adotá-las em ambientes de aprendizagem, fomentar a utilização em sala de aula em ambientes de aprendizagem, técnicas integradas que fomentam o desenvolvimento das habilidades empreendedoras e do pensamento da mais alta ordem, ancoradas na educação empreendedora, aprendizagem ativa, design thinking e ferramentas de avaliação. Então esses foram os objetivos desse curso, né? O professor Elzo também, ele criou a Cátedra de Educação Empreendedora, e a professora doutora Sônia Salles de Carvalho, ela fez a proposta de um modelo de educação empreendedora nos cursos de engenharia das universidades públicas brasileiras. Está aberto o edital para cátedra em 2022, então eu convido todos vocês, os participantes que estejam interessados em continuar esse processo da cátedra agora em 2022, está lá no site da Benj, façam a inscrição. O professor Elzo a gente vai ficar extremamente satisfeito de recebê-los aí para um processo
de cátedra agora em 2022. Os seminários de educação empreendedora, o que está sendo feito, né? Então, em 2018 a gente fez o primeiro seminário, foi em São Paulo, Educação Empreendedora e as Novas Diretrizes Curriculares em Engenharia. Em 2019 foi o segundo seminário, Educação Empreendedora e Formação em Engenharia, Construindo Conexões e Pontes. Foi feito em Curitiba. O terceiro, uma agenda nacional estratégica de educação empreendedora nas engenharias. Esse já foi em 2020, não teve por causa da pandemia. Em 2020 haveria um encontro internacional, uma turnê internacional, que infelizmente teve que ser adiada. Aí vamos ver se em 2024 a gente consegue realizar ela. E hoje nós estamos no quarto seminário, que é a Educação Empreendedora e Engenharia para um Mundo Melhor. Em 2021 nós retomamos também de maneira virtual, foi uma agenda nacional estratégica de educação empreendedora nas engenharias, que foi organizado pelo professor Regis, da FAAP. Quais são os desafios, né? No ensino de engenharia, a forma como são repassados os conteúdos, eles mantêm-se fiel às suas tradições de anos e ao mesmo tempo décadas atrás. O docente de engenharia comporta-se como se habilitasse uma esfera única e isolada, que se realimenta através de suas próprias pesquisas e descobertas tecnológicas. Esse texto aí veio lá da tese de doutorado do Jorge Cândido. Então, é muito difícil, apesar de alguns colegas falarem, não, eu fui lá, conversei com o meu professor, ele vai mudar a forma de educar, etc., de ensinar, de avaliar, mas depois continua tudo a mesma coisa. Os coordenadores de graduação têm que ficar ouvindo as reclamações dos alunos aí, porque houve uma prova de 5 horas sem consulta, etc. Ele não deixava ir no banheiro, etc. Aquelas coisas tradicionais do século passado aí, do milênio passado. O professor da antiguidade, no início das civilizações, era a figura de alguém com experiência em algo, caçar, pescar, lutar, etc. E esse ensinava os mais jovens a se prepararem para a vida. Transladando para uma nossa época não é diferente, pois temos que preparar os alunos para o mercado de trabalho. No entanto, este cada vez mais complexo e cheio de incertezas. Hoje o aluno ele sabe mais do que o professor, ele tem lá o celular, ele tem o Google, ele tem as aulas no YouTube, e fica muito fácil, fica muito difícil você, às vezes, competir com um professor que gravou uma aula excelente, etc. Por melhor que sejam as nossas aulas, etc., sempre vai ter um professor aqui no país ou fora do país que vai estar gravando uma aula tão boa ou melhor do que a nossa. Então essa mudança no paradigma do ensino superior traz à luz uma inovação nesse ensino superior, pois os discentes desse século XXI já não têm as mesmas características de alguns poucos anos atrás. A busca pela informação, conhecimento e métodos os transformaram. Um dos últimos slides que o professor Luiz Brandão mostrou, do aluno chegando na tela e querendo mudar a tela com o dedinho lá, é algo desse tipo. A minha sobrinha de 3 anos, ela pega uma revista e ela fica passando o dedo tentando, como se fosse um tablet, né? Então, esse é o desafio que nós vamos ter que estar atento. Essa aula tradicional ela tem que acabar, ela tem que mudar. E aí, para isso, tem o Teacherpreneurs, né, que são professores empreendedores, são educadores que, além de dar aula e desenvolver futuros profissionais, também buscam soluções para melhorar no setor que estão atuando, né, na nossa sala de aula. Ou seja, são professores que conseguem oferecer uma nova experiência de aprendizado. E aí tem essa palavra em alemão, Wessenhausen, né, que é o conjunto coordenado de valores, impressões, sentimentos, concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Ou seja, o professor hoje ele tem que ter uma cosmovisão, uma multidividência, né? Então, o que seria esse perfil desse professor teacherpreneur, né?
ele tem que lidar com incertezas, problemas de ver um problema é uma oportunidade, ele buscar essas oportunidades, resolução de problemas criativos, tomar decisão, tem que ser liderança, iniciativas independentes, tem que ser capaz de ser persuasão, influenciar os outros, gestão de interdependência, de sucesso, fazer com que as coisas aconteçam. Ele tem que ter energia, ele tem que acreditar no que ele está fazendo. E também tem que fazer uma apresentação segura, ter uma resposta flexível de sucesso. Esses são os desafios desse novo professor aí, o Teacherpreneur. Avaliação por competências, né? É um processo no qual se compilam evidências de desempenho e conhecimentos do indivíduo em relação às suas competências profissionais requeridas. É comum se perguntarem que se difere de uma avaliação de competência por uma avaliação tradicional. Os professores não estão preparados para utilizar a avaliação por competências. A grande maioria não sabe o que é avaliação por competência, não entende o que é avaliação por competência e não está preparado para implementar avaliações. É um desafio que nós temos que colocar nos nossos professores. É um trabalho de formiguinha. Nós temos que convencer chamar um professor na nossa sala, explicar para ele porque é muito mais importante, é muito interessante fazer a avaliação por competência e tudo mais. As disciplinas, outra coisa interessante aí, as disciplinas de extensão obrigatórias que vão ocorrer já no próximo ano aí, né? As escolas vão ser avaliadas e vão ter que mostrar, as escolas de engenharia, e vão ter que mostrar que elas estão com disciplinas de extensão. Na minha escola, na Unicamp, o coordenador de extensão falou: eu vou criar 2 disciplinas de extensão mostrando o que é extensão universitária. Pelo amor de Deus, não é isso, essa disciplina de extensão obrigatória que o MEC está exigindo. As disciplinas de extensão, os alunos têm que sair para a sociedade, mostrar o que pode ser feito para melhorar as condições sociais da nossa população. E isso é uma disciplina de extensão. É o que o professor Gonzaga falou que está sendo feito lá na escola dele. Isso é disciplina de extensão. Nós temos dificuldade hoje das avaliações por competências, né? A gente não sabe, muitos dos nossos colegas não sabem o que é isso. E a gente precisa motivar os estudantes. Só motivando os estudantes a gente vai diminuir a evasão escolar que existe, né? Então tem um provérbio chinês que diz o seguinte: dize e eu esqueço, ensina-me e eu recordo, envolva-me e eu aprendo. Então esse envolvimento nosso com os nossos alunos é que precisa ocorrer para diminuir a evasão, para que eles aprendam a respeitar todo o aprendizado que eles estão tendo. Muitas vezes esse aprendizado é de graça, né? Eles passaram por um sistema de vestibular extremamente intenso, etc. E eles têm que aproveitar isso, né? Então o principal desafio é criar um sistema que possa envolver todos os alunos e docentes em atividades de educação empreendedora. Esse é um desafio que nós temos que ter. Envolver nossos alunos e docentes nessas atividades de educação empreendedora.